Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Carlo Ribas e este é o Carlo Ribas Responde. Eu vou responder aqui uma pergunta de um seguidor meu da internet. Os que morrem em Cristo estão em descanso e os que morrem sem Cristo estão em tormento? É uma ótima pergunta e eu quero fazer como base para essa resposta a parábola do rico e do Lázaro que se encontra lá em Lucas capítulo 16, a partir do verso 19. E o texto diz assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele, o Lázaro, o mendigo, desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão, que aqui é uma linguagem dizendo que é o céu, né? Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão lhe disse: Filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que ele lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Essa passagem é muito interessante porque ela nos mostra 2 locais do pós-morte: o seio de Abraão e o inferno. Como é uma linguagem metafórica, seio de Abraão aqui é onde nós ficaremos junto com Deus. É óbvio que não é Abraão. Existe um erro muito comum para quem lê as Sagradas Escrituras, que é a interpretação textual. A pessoa lê, né, duro, seco, o texto e interpreta dessa forma. Pai Abraão não é o Abraão da Bíblia, marido de Sara, pai de Isaac, avô de Jacó, que está acordado no pós-morte falando. É uma linguagem metafórica simbolizando Deus, porque para os judeus, Abraão era como se fosse, é o patriarca dos judeus, então é o pai Abraão, é um símbolo da divindade. Não que eles considerem Abraão como Deus, e nem que Abraão estivesse acordado lá no mundo espiritual falando. Porque tanto Abraão quanto qualquer um de nós, depois da morte, nós ficamos no esquecimento, nós ficamos desacordados, como se estivesse dormindo. Aonde vem esse entendimento? Vamos pensar um pouquinho sobre esse texto. O caráter da salvação aqui não estava na pobreza nem na riqueza, porque não significa que o rico vai para o inferno e o pobre vai para o céu. Mas, provavelmente, Lázaro, um homem piedoso, de boas obras, e o rico, um homem maligno, de más obras. Então, o maligno foi para o inferno e o benigno, o que estava em santidade, foi para o céu, foi para junto de Deus. Nós vamos perceber que o diálogo aqui na parábola está acontecendo entre Deus e o cara que está lá no inferno, que é o rico. Não está acontecendo com o Lázaro, porque o pobre, que nesse caso está salvo, ele está em dormência. Veja comigo o que diz lá em Eclesiastes. Abre a sua Bíblia aí, eu vou abrir aqui. Eclesiastes capítulo 9, no verso 4 e no verso 5. Olha o que diz: Para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos
sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada e não têm nenhuma recompensa a receber, porque a memória deles jaz no esquecimento. Aqui nós estamos falando sobre os mortos, obviamente, que morreram em Cristo ou que morreram salvos, porque os ímpios que morrem e são condenados, eles ficam com a memória deles ativa, que é o caso do rico. Ele está no inferno, ele sabe que está no inferno, ele olha para o outro lado do abismo e ele percebe Abraão, no caso a figura de Deus, uma figura metafórica de Deus, e Lázaro, ele reconhece, ele fala, esse mendigo comia junto à minha porta, ou ele ficava ali desejando as migalhas, por que ele está lá e eu estou aqui? Aí o próprio Deus diz, você gozou dos seus bens em vida, você viveu bem em vida, ele não. Então você percebe que o cara que está lá no inferno, ele está consciente, ele está sentindo dor, ele fala que está no tormento, na chama do tormento, que também é uma linguagem metafórica, é óbvio que o inferno não é um lugar físico e não tem fogo físico que queima a pessoa fisicamente, é um ambiente espiritual. A linguagem metafórica para que nós possamos entender de uma chama, porque queimar a mão, queimar o corpo é uma coisa terrível, mas não significa que quem for para o inferno vai estar dentro de um forno, queimando. Tem outro tipo de tormento, que é um tormento espiritual, de proporções que a gente não imagina. O sofrimento vai ser maior do que o sofrimento físico. Então, nós vemos que consciente está o condenado ao inferno e inconsciente está o salvo, que estava no seio de Abraão, uma tradução muito bonita, no colo de Abraão, ou seja, estava guardado por Deus. Então nós, quando morremos salvos em Cristo Jesus, e como é que faz para ser salvo? A palavra de Deus diz lá em Romanos 10, no verso 9, que se você crer no seu coração que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, e se com a sua boca você confessa que Jesus Cristo é o único Senhor, Ele é o Senhor, você será salvo. Aí você tem que ter uma vida de santidade. Não adianta eu confessar e viver dissolutamente, viver uma vida de perversões, sejam elas nas áreas espirituais, na área social, enfim. Não posso fazer assim. Mas se eu viver uma vida de santidade, fugindo do pecado, fugindo da aparência do mal, e eu já ter confessado Jesus como meu Senhor e Salvador, esse é o processo de salvação. O interessante sempre é você estar congregando numa igreja, porque é na igreja que você tem os parâmetros da fé, da doutrina da fé, é na igreja que nós, pastores, vamos ensinar a palavra de Deus, o caráter cristão, a autoridade espiritual, mudança de vida. Então a igreja tem esse papel fundamental na vida de um convertido, e aí você vai ser salvo. Então quando o salvo morre, ele entra numa dormência, ele não percebe que morreu. Até porque o tempo que nós estamos vivendo aqui na Terra é o tempo cronológico, é o tempo do relógio, né? Esse vídeo aí tá tendo aí, 8 minutos. Então você tá vendo aí um tempo cronológico. Depois que a gente morre, nós entramos no tempo espiritual, que é chamado de Kairos. E no Kairos não há ontem, nem hoje, nem amanhã. É a eternidade. Por isso que não tem sentido para quem está em Deus passar o tempo, porque imagina quem morreu há 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, e morreu salvo. Está lá em algum lugar esperando 3.000 anos. Então esse sentido não existe. Por isso que a salvação, ela traz a nós um tempo, um período espiritual, que é o Kairos. Também uma outra coisa, a palavra de Deus diz que quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar os mortos primeiro. Então os mortos ressuscitarão primeiro. O que significa isso? Se eu morro salvo em Cristo e fico consciente lá no céu, na eternidade, quando Jesus voltar, não precisa me ressuscitar, porque eu já estou ressurrecto lá na eternidade, já estou consciente. Então esse texto de que Jesus voltaria, ele vai voltar, e os mortos ressuscitarão primeiro, não faria o menor sentido. Por isso que os mortos em Cristo continuam apagados, dormentes, para que no último dia, quando Jesus voltar, ele nos ressuscite. E aí nós vamos ter noção e consciência da salvação. Então é isso. Quem morre condenado em pecado vai ficar acordado imediatamente sofrendo até a volta de Cristo e depois é lançado no lago que arde fogo e enxofre, chamado Segunda Morte, está lá em Apocalipse 20. Quem morre salvo fica guardado por Deus, descansando, nem sabe que morreu ainda, tá em dormência. Como diz lá em Eclesiastes 9:5, a sua memória jaz no esquecimento, ok? Sei que tem muita confusão aí por alguns que acham que a alma vai para um lugar, que o espírito vai para outro, que o corpo... Muita calma nessa hora.
nós somos seres tricotômicos, somos formados por espírito, alma e corpo. Isso está lá em 1 Tessalonicenses 5:23, e nesse texto, que nos diz que somos espírito, alma e corpo, já demonstra aí um caráter da formação de Deus. Corpo é isso aqui que vocês estão vendo, que você tem aí. Espírito é o que nos liga ao mundo espiritual, e é o espírito que vai tanto para o céu ou para o inferno. O convertido vai ter o seu espírito guardado com Deus, e o desviado ou o pecador vai com seu espírito para o inferno. E a alma, o que é? A alma é uma energia. A palavra alma veio para nós da língua latina anima, ânimo, vida. Então, a alma é aquela energia vital que nos mantém vivos. Quando a gente morre, a alma acaba. É como desligar a energia e aí a luz se apaga. É isso. Não tem essa história de que a alma vai para o céu e o espírito para o inferno, que a alma vai... Nossa, eu já ouvi tanta balela por aí. Nada disso. A alma é a energia que te liga, que faz o teu corpo ficar vivo. Quer ver um exemplo? O cachorro tem corpo e alma. Ele tem o corpo físico, que você interage com ele, e tem a alma, que é a energia que mantém ele vivo. Quando os órgãos vitais do cachorro pararem de funcionar, a alma se desliga, a energia acaba e ele morre. Então, neste caso, a alma ela é só uma energia do ser biológico, dessa máquina biológica que nós temos. Bom, espero que você tenha aprendido um pouquinho sobre isso. Não estão falando aqui do caráter da salvação, condenação, nem da volta de Jesus, é apenas sobre para onde vão os mortos. E aí quero que você fique inteirado deste tema. Que Deus te abençoe e até os próximos vídeos.